Olha só esse dado tão importante trazido pelo consultor Cláudio Araújo do YouTube Oficinas Lucrativas. Ele diz que os fatores de escolha de uma oficina, e a gente pode considerar oficina e autopeças dentro do mesmo pacote, respeita essas 4 categorias em sequência. O primeiro ponto é confiança, ou seja, quem escolhe primeiramente por confiança. E isso foi feito através de uma pesquisa em inúmeros questionários para chegar nesse resultado que eu vou apresentar para vocês. Então, essa confiança ela é desenvolvida ao longo do tempo, justamente nessa pegada de tentar fazer com que o cliente realmente entenda que o que foi feito porque era necessário, que aquilo é importante para a manutenção do veículo e que ele tem naquele profissional a certeza de que vai ser feito um bom serviço por um preço justo. O segundo ponto que o cliente preza é a proximidade. Nós estamos, Antônio, cada vez mais bairristas, ou seja, a gente quer resolver tudo nas imediações e o mais próximo possível, seja do trabalho, seja da casa. Então a gente tenta resolver tudo, inclusive o que está atrelado a serviço e peça, o mais próximo de mim. Então, muitas vezes, esse é o momento de eu fazer uma reflexão como empresário, dependendo da minha localização na cidade, no bairro, né, eu preciso estar estrategicamente preparado para me posicionar em outro local da cidade, do bairro, de uma cidade vizinha, porque o meu cliente, em segundo lugar, considera a proximidade como algo extremamente relevante. O terceiro ponto, Douglas e querido Ailton, é a credibilidade. Credibilidade e confiança andam muito próximas. Credibilidade é a imagem que você conseguiu desenvolver com aquele cliente. É a imagem que você tem para o mercado. É o crédito que você tem. E em quarto, e muitas vezes acham que é o primeiro lugar, é o preço, né? O preço não é o fator primordial e aquele que realmente faz com que o cliente escolha a sua oficina ou a sua autopeças. Na verdade, tem muita coisa envolvida. E o seu atendimento, os serviços que você presta, né? Tudo isso tem muito valor. E o preço é apenas a quarta categoria. Eu costumo brincar e dizer que a gente não troca nem de cabeleireiro, né? Vai sempre fazer a barba ou o cabelo no mesmo lugar. Imagina, né, algo como o que envolve um grande valor para a gente, que é o nosso automóvel e que é a segurança da nossa família. Então, esse é o top 4 das categorias que os clientes consideram mais importantes na hora de escolher uma autopeças. E aqui eu gostaria de trabalhar 2 pontos antes de chegar necessariamente no orçamento em si. Quais são esses 2 pontos? É o acolhimento, aquilo que a gente pode fazer pelo cliente, né? Ou seja, acolher ele, trazer ele para perto da nossa loja. E eu gostaria de destacar 4 pontos. O primeiro é compreender o problema do cliente. A gente, muitas vezes, somos péssimos ouvintes. Vamos fazer um exercício aqui. Quem foi no médico, né? E antes de terminar de falar, ele já estava receitando, já estava, né, prescrevendo ali sua receita. Se for um bom profissional, pelo contrário, eles vai esmiuçar ao máximo, vai buscar ao máximo entender o seu problema, para em seguida, né, apresentar para você um laudo ou apresentar para você algo que realmente seja a solução do seu problema. Em autopeças, muitas vezes a gente faz o contrário. Antes de entender o problema do cliente, a gente já apresenta a solução, ou melhor, já dá o que ele está nos pedindo. E muitas vezes, eu costumo falar, o técnico é o cara do balcão, somos nós. Então a gente precisa entender o problema do cliente, né, saber o que realmente ele está precisando, para entregar o que ele quer e mais ainda o que ele precisa. Então, compreender o problema é a primeira e mais importante fase na chegada do cliente. O segundo ponto é o comprometimento com a solução. Quando o cara bate lá, quando o cliente bate lá na Kennedy Autopeças, eu gostaria muito que o funcionário dele dissesse a seguinte frase: fica tranquilo que eu resolvo o seu problema. E a partir daí, a bola está com a gente, a solução e o dinheiro do cliente.
que no final a gente vive de lucratividade. E muita gente não se compromete com a solução, pelo contrário, ele demite o cliente na primeira dificuldade. O que é que ele faz? Ele apenas diz para o cliente: não tem, é difícil, essa peça eu não consigo, e com isso o cliente vai embora e a oportunidade de você faturar mais. Então, acolher o cliente é compreender o problema e estar compromissado com a solução. O terceiro ponto, extremamente importante, é a valorização do tempo do cliente. Pessoal, a gente nunca ganhou tanto tempo com a tecnologia, mas em contrapartida, a gente nunca perdeu ou deixou de ter tanto tempo. A gente é tudo, nós somos, né, sempre imediatistas, o nosso cliente também é, e todo mundo tem horários a cumprir. Então, estar compromissado e valorizar o tempo do cliente é extremamente importante. O que é isso, Francisco? É saber que o cliente tem uma rotina e aquele dia que ele vai parar para comprar peça ou reparar o veículo dele é um dia atípico, é um dia que ele precisa voltar o mais rápido possível para a sua rotina. Então, eu preciso, mais do que isso, eu preciso entender que o meu cliente tem pressa, entender a pressa dele e, ao mesmo tempo, fazer de tudo para ser o mais ágil possível. É o mais ágil no orçamento, é o mais ágil no serviço, né? Eu, inclusive, Nonato, eu costumo dizer que a gente podia fazer o seguinte: deixa o teu carro comigo, ou deixa o teu orçamento comigo, volta para a tua rotina, que eu lhe apresento a melhor solução. Boa? O terceiro, ou melhor, o quarto ponto é entender as reais necessidades do cliente. E esse ponto está muito linkado com o primeiro, que é a compreensão do problema. Se eu não entender e eu não ouvir o que é que o cliente deseja, né, eu não vou ter como saber o que ele precisa realmente para sair daquele problema. Quem nunca ouviu o case, né, está na internet, do rapaz que procurava capacete, né? Fez uma pesquisa na internet, identificou o modelo que queria e começou a andar de loja em loja pedindo o capacete exatamente X, aquele capacete. Todo mundo não tinha, apenas dizia que não tinha, e na quarta loja, Valdeci, ele identificou que um balconista perguntou a ele para que aquele capacete. E ele disse: não, é para eu andar na minha Harley Davidson. Apesar do balconista não ter aquele capacete, ele disse: pera, mas para isso você não precisa desse capacete. Eu tenho um que atende você melhor para o seu perfil. E nesse momento aí, ele pôde ofertar para o cliente o que realmente atendia a necessidade dele, e isso aí faz e sempre fez toda a diferença. Compreender o problema, compromisso com a solução, valorizar o tempo e entender as reais necessidades. Outro ponto, acolhi o cliente, trouxe ele para a loja, é hora de eu apresentar a melhor solução. O Júnior comentou que nesse vídeo que eu destaquei da internet, o cliente voltou, comprou novamente e, acima de tudo, ele recomendou para todos os outros que desejavam comprar capacetes. Olha o quanto é importante entender a real necessidade do cliente. Bora para a solução, que é onde a gente realmente se destaca. A primeira solução que eu tenho é uma solução técnica, ou seja, é apresentar para o cliente, né, apresentar para o cliente algo que realmente atenda às necessidades dele. Dá para vender peça sem conhecer peça? Não dá. Né? Então a gente precisa realmente dizer que ele precisa do item X, da base da Mobezane, da base da Axios, que atende exatamente o problema dele. O segundo ponto que a gente tem que ressaltar é o acolhimento, ou melhor, é a solução financeira. É apresentar para o cliente qual a melhor forma e de que forma ele pode pagar aquela peça, seja à vista, seja faturado, seja no prazo, seja no cartão de crédito, de uma forma que caiba, né, dentro do seu orçamento, entendendo que aquele é um dia bem atípico para o cliente. Solução, além dessas, garantia. Eu devo explicar para o meu cliente o processo de garantia, né? A procedência daquela peça, o custo-benefício. É importante o cliente saber, por exemplo, a qualidade que tem a TechFeel, né? Apresentar para ele o que realmente ele está recebendo como pacote de serviço, que é a peça e a garantia atrelada a ela. Tudo isso para quê? Meu querido, para ter no final uma sensação de custo-benefício.
Custo-benefício é aquele momento em que você pensa, poxa, eu estou gastando com o meu veículo, seja por necessidade ou seja por manutenção preventiva, mas no final eu tenho certeza de que eu fiz o que era necessário para manter o meu carro, né, rodando em pleno funcionamento e, acima de tudo, a minha segurança e a segurança da minha família. Pois, para mim, todo e qualquer acolhimento de cliente na nossa loja tem que respeitar e tem que seguir essas duas lógicas. Uma é o acolhimento, trazer o cliente para um ambiente que realmente ele se sinta bem, e o segundo é apresentar uma solução completa. Peça, financeiro, garantia, para poder ele ter a sensação de que está fazendo um bom negócio.